graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que ouvirão essa mensagem, a todos os irmãos em Cristo Jesus. O Senhor nesse dia preparou este momento para falar ao nosso coração a respeito da sua palavra e da sua vontade. A palavra de Deus diz no livro de Romanos: não conformeis com este mundo, não vos conformei com esse mundo, mas transformai o vosso entendimento. Transformai o vosso entendimento, para que experimentei qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus ao nosso coração. Deus tem a sua boa vontade para nós. Deus tem a sua perfeita e agradável vontade sobre a nossa vida. Uma vez que somos nascidos de novo, a nossa vontade não mais pertence a nós. Nós temos que praticar a boa vontade de Deus. Nós temos que praticar a perfeita e agradável vontade de Deus. Gostaria de ler a palavra de Deus nesse dia. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, está escrito: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Vamos fazer um ponto aqui, depois eu continuo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Temos aqui o livro das revelações de Deus, a qual deu ao seu servo João, para mostrar as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que ainda hão de acontecer. Ao seu servo João as notificou e as enviou a todas as igrejas. João, o bem-aventurado, que teve a revelação das coisas futuras, porque Jesus fez uma promessa a João. Pedro disse: Senhor, e ele? O que acontecerá com ele? Na última instrução, depois que Jesus tinha ressuscitado, Jesus disse: o que importa é que ele viva, até que me veja voltar na minha glória e no meu poder. Jesus estabeleceu esta palavra de ordem sobre João, que a morte não poderia lhe tocar enquanto ele não visse Jesus glorificado. Os apóstolos entenderam que esta palavra de Jesus seria que João veria o arrebatamento, mas não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo em que João veria ele glorificado, depois de ele ser glorificado. João era o discípulo do amor. João era o discípulo que mais amava Jesus e era correspondido pelo amor de Jesus também, a qual Jesus o mais o amava. Mas dentre os 12 apóstolos, Deus o amava todos os 12. Mas 3 tinham destaque entre os 12. Pedro, Tiago e João. Era o mais próximo de Jesus, era o mais íntimo de Jesus. Deus amava todos e Deus ama todos, mas tem os seus servos que têm mais intimidade com ele. Gosta de estar mais perto dele, gosta de mais profundidade, gosta de conhecer sobre ele. Então Pedro, Tiago e João eram o que estava próximo, fazendo pergunta, interrogando a respeito do reino de Deus. E eles tinham mais diálogo, tinham mais conversa com Jesus, estavam mais próximos. E João era o que mais o amava. Jesus o amava, o apóstolo do amor. Então,
Saiba que no meio de todos os que dizem ser servo de Deus, Deus ama todos. Mas tem uns que têm mais intimidade com Ele. Todos são filhos que nasceram de novo. Mas aqueles que desejam mais conhecer Ele, aquele que fala mais com Ele, aquele que ora mais, aquele que busca mais a Ele, Ele mostra e revela as coisas. Como no dia da sua transfiguração, Ele chamou Pedro, Tiago e João. E os 9 ficou embaixo. E Ele subiu ao monte. Porque iria revelar coisas profundas do reino. Mas os 9 não estavam prontos para ver aquilo. Somente os 3 estavam preparados. Porque eles eram mais íntimos. E ouviam mais sobre o rei do que os demais. Estavam conformados só com aquela situação. Mas os 3 queriam conhecer mais. Queriam saber mais. Então Jesus chama os 3 ao monte. E lá no monte, o corpo de Jesus começa a ser iluminado. Jesus começa a flutuar e luz sai do seu corpo. E apareceu Elias e Moisés e conversava com ele. Enquanto Elias e Moisés conversavam com Jesus, houve-se um estrondo como de trovão. E Deus falou, dizendo: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Escutai-o, escutai-o. Dai ouvido a ele, porque ele é o meu filho. Todos caíram por terra, pelo estrondo, pelo tremor. Bendito seja o nome do Senhor. Então os 3 passaram por essa experiência e tiveram essa revelação que Jesus os mostrou. Mas somente os 3, porque alguns têm e outros não, porque alguns têm mais vontade, ou alguns buscam mais, e outros estão conformados com a vida que está. Não conformeis com esse mundo, disse o Senhor, mas procurai renovar o vosso entendimento e procure saber a vontade de Deus ao teu respeito. Procure saber qual é a boa vontade de Deus sobre a tua vida, agradável, a perfeita vontade dele. Precisamos procurar conhecer, procurar saber. Não está conformado com o pecado, não está conformado com esse mundo abominável. Não se conforme com esse mundo. Esse mundo daqui a pouco vai ser destruído. Somente a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Somente a palavra de Deus e somente aqueles que estão na palavra de Deus permanecerão para sempre. Então estava João na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus. E por causa da palavra que Jesus disse, ele não morrerá e não provará a morte enquanto ele não me ver glorificado. Os discípulos todos foram mortos. Tentaram matar João, mas não conseguiram matar. De todas as formas, a morte não podia o tocar. Porque Jesus disse, só pode morrer depois que me ver glorificado. Mataram Pedro, mataram todos os outros. Tiago, João, mataram todos os 11 apóstolos. Mas João estava protegido pela palavra de Deus, que disse, não morrerás, enquanto não me ver glorificado. E percebendo os perseguidores da igreja, que João era intocável, eles prenderam João e levaram para uma ilha chamada Pátimo. Se não pode morrer, mas vamos tirar do meio da sociedade. Tiraram João do meio da cidade e levaram para a ilha isolada, uma ilha de minério, aonde ficavam os presos mais truculentos da época. Jogaram João lá no meio dos presos para trabalhar quebrando pedra para o imperador. Mas, disse João, ele estava preso na ilha chamada Pátimo. Estava preso por quê? Ele disse, estava preso por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Ele estava preso. Preso por causa da palavra de Deus. Preso por causa do testemunho de Jesus Cristo. Ele estava preso.
Mas ele disse: então eu fui arrebatado em espírito. O que aconteceu com João foi um arrebatamento de espírito. Um arrebatamento de sentido é quando somente os pensamentos espiritual vai e tem uma visão ou uma revelação. Mas o arrebatamento de espírito é a morte física do corpo. Quando o espírito desliga-se do corpo, o corpo morre. Então, para João ter esta revelação do Apocalipse, várias vezes ele teve que apagar. Várias vezes ele teve que morrer, porque o seu espírito saiu de dentro dele. E quando o espírito sai de dentro do homem, não há vida no homem, porque a vida é o espírito. E disse João: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então, ele foi arrebatado. Porque ele não poderia morrer antes que visse a glória. Ele foi arrebatado em espírito. Preste atenção. Jesus disse da seguinte forma, quando ele tinha a conversa com Nicodemos. Ele disse: ó Nicodemos, tu não sabe dessas coisas. Mesmo sendo um mestre em Israel, tu é um doutor da lei, tu não sabe dessas coisas. Não te maravilhas eu te dizer que é necessário tu nascer de novo? Ó Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse: o vento sopra e ouve-se sua voz, mas não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito. Os filhos de Deus são aqueles que são nascidos do Espírito. Os filhos de Deus, eles não nasceram pela vontade da carne, e nem pela vontade do varão. Os filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, e não cumpre mais a concupiscência dos prazeres da carne. Esses são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que andam no Espírito, mas os filhos da carne são os que procuram os prazeres da carne. Mas os filhos de Deus andam no Espírito, e pelo Espírito eles falam no Espírito, pelo Espírito ele ouve no Espírito, no Espírito ele tem visão no Espírito, no Espírito ele tem arrebatamento pelo Espírito. Ele não é comum. O homem espiritual, ele vive nos dois mundos paralelos ao mesmo tempo. Ele vive no físico e vive no espiritual. Os pés dele estão pisando na terra física, mas o espírito dele está vivendo no mundo espiritual. Ele tem a percepção do que está acontecendo no mundo espiritual. Todo aquele que é nascido do Espírito é filho de Deus. Os filhos de Deus não são aqueles que nasceram da carne. Por isso que ele disse: Nicodemos, é necessário tu nascer de novo. Porque se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus. Tu nasceu da carne, Nicodemos. Mas para tu entrar no céu, precisa tu nascer de novo da água do Espírito. Tu precisa viver no Espírito. É isso que Jesus falou. João estava no Espírito. Por isso ele foi arrebatado no Espírito. E ele disse: eu estava na ilha de Pátimo, preso por causa da palavra de Deus. De repente, eu fui arrebatado no Espírito. E eu ouvi por detrás de mim uma voz como de trovão. Essa voz era a voz como de muitas águas. Era como uma voz de uma grande multidão, que dizia: o que vês, escreve-a no livro e envia às 7 igrejas que está na Ásia. Envia a igreja de Éfeso, envia a igreja de Tiatira, envia a igreja de Sardes, envia a igreja de Filadélfia, envia a igreja de Laodiceia.
E disse João, ele olhou para ver quem era que falava com ele. Quando ele virou e olhou, quem era que estava lá? Era ele. Era Jesus. Mas ele não era aquele homem mais que andava pelas ruas de Jerusalém. Quando João olha para ele, ele vê ele glorificado. E quando ele levanta seus olhos, os seus olhos não conseguem olhar para o rosto de Jesus, ele cai o rosto em terra. E quando ele olhou para ver quem falava com ele, ele percebeu. Os seus cabelos estavam glorificados. Era branco como a neve. O seu rosto brilhava mais do que o sol, meio-dia, quando na sua força resplandece. No seu peito ele trazia um cinturão de ouro. Ele estava vestido com uma veste branca que cobria até os pés. O símbolo da santidade. O símbolo da santidade. Separado da imundícia, separado do pecado. Ele disse à igreja de Laodiceia: igreja de Laodiceia, compra roupa para que te vista, para que não apareça a tua imundícia, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Verte-te. Jesus estava vestido com a veste branca até os pés. Os seus pés eram como latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Quando ele falava a palavra de Deus, cortava como uma espada de 2 gumes da sua boca. Então, cumpriu-se a palavra de Jesus, que diz: João não morrerá antes que me veja glorificado. Essa revelação que João teve foi na atmosfera terrena, quando ele foi arrebatado, tirado do corpo dele, para que ele tivesse contato com o mundo espiritual. O espírito dele foi tirado de dentro do corpo, e quando ele olhou, era Jesus que estava falando com ele. Ainda na atmosfera física, ele teve a visão de Jesus aqui na terra, para se cumprir o que fora dito por Jesus, que não morrerá antes de me ver glorificado. E João viu Jesus glorificado. Depois, Jesus disse: escreve as coisas que tem visto, escreve as coisas que são, escreve também as coisas que depois dessa hão de acontecer, e envia às igrejas. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Eu que tive morto, mas eis que estou aqui vivo para os séculos dos séculos. E eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. Escreve e envia às igrejas. E de repente, Jesus subiu para cima e disse: sobe aqui, João. Quando Jesus disse: sobe aqui, João foi levado em uma velocidade de um piscar de olho. Quando ele abriu o olho, ele estava nas portas do céu. Agora sim, agora ele teve o arrebatamento para a eternidade. A primeira visão foi na esfera física, quando ele viu Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Significava as 7 igrejas, trazia na sua destra direita as 7 estrelas, que eram os anjos da igreja. Foi na atmosfera física. Agora Jesus disse: sobe aqui. E ele subiu, agora estava nas portas do céu. Agora João coloca os seus pés pelas portas celestial. E quando ele coloca os seus pés dentro das portas celestial, a primeira visão que ele tenha é de um trono. Um trono muito grande, glorioso, majestoso. E aquele que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu.
e aquele que estava sentado sobre ele. O arco celeste estava sobre o seu trono. O arco-íris estava sobre o seu trono. Diante dele tinha 3 serafins cantando santo, santo. E ao derredor tinha 24 anciões. E os anciões prostavam-se de joelho e adoravam aquele que vive para todo sempre. Tirava a sua coroa da sua cabeça e lançava diante do trono, dizendo: só o Senhor é digno de receber a honra, dizendo: só o Senhor é digno de receber a glória, só o Senhor é digno de receber o poder, porque tu criaste todas as coisas, para ti são, e pela sua própria vontade as coisas foram criadas. E os serafins adoravam, dizendo: santo, 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 santo. Bendito seja Deus de Israel. E quando João ele olha na que está do lado do trono tem um livro. Esse livro está selado com 7 selos. Esse livro está fechado. 7 selos tem nesse livro. De repente, quando João observa aquele livro que chamou-lhe sua atenção, vem um ancião e diz: ó João, não há ninguém aqui no céu, não há ninguém na terra e nem debaixo da terra nos mundos dos mortos que pode abrir esse livro e nem sequer olhar para ele. Não há ninguém digno de abrir esse livro. Mas quando o ancião falou isso, João se ajoelha no chão do céu e começa a chorar. João começa a chorar, porque aquele livro estava escrito por dentro e por fora, e ninguém podia ler, nem podia abrir, e nem sequer olhar para o livro, mas ali existia mistério dentro daquele livro. E João começa a chorar. E de repente vem um ancião, porque no céu é proibido o choro, no céu não há lugar para a tristeza, no céu não há pranto, não há tristeza. E quando João começa a chorar, o apóstolo do amor começou a chorar no céu. De repente veio o ancião e disse: para, João, não chora mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Ele é capaz, ele é digno de abrir o livro, porque ele foi morto, e com seu sangue ele comprasse para Deus os homens e tribos e línguas e nações e povos da terra, e para Deus ele fez sacerdote, e eles herdarão a terra. Não chores. De repente João olha, era o Pai que estava sentado no trono, o livro estava à sua esquerda. De repente, Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, se coloca diante do trono, e o anjo diz: eis aí o leão da tribo de Judá. Ele é capaz, ele é digno, somente ele é digno de abrir o livro. E Jesus pega o livro que está na destra do que está sentado no trono. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quando Jesus toma o livro que está na destra daquele que está sentado no trono, é Jesus pegando o livro da mão do Pai. Um rolo de mistério para ser desenrolado. O livro ainda não foi lido. O livro ainda não foi lido. Jesus apenas rompeu o primeiro selo, o segundo selo, o sétimo selo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo selo foi rompido, mas o livro ainda não foi lido. Não foi revelado as escritas que está dentro desse livro. Mas João viu no livro, do mesmo Apocalipse,
dizendo do grande dia do juízo de Deus, o trono branco, no juízo de Deus, vai ser aberto os livros. Aí será lido o que está escrito no livro. Então, Deus o revela e mostra quem Ele quer. Pelo Espírito. E João teve a revelação do Apocalipse. Jesus mostrou aos seus servos. Ele disse que aquele que me amar, eu me revelarei a ele. Aquele que me amar e guardar minhas palavras, eu me revelarei a ele. Bendito seja o nome do eterno Deus para sempre. Não pratiquei as obras escuras das trevas, andei em espírito, para que não pratique a concupiscência da carne, porque a carne é contra o espírito é contra a carne. Andei pelo Espírito de Deus, para que pelo Espírito você receba de Deus todos os dons e os teus sentidos espiritual. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Saiba de certo que os filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo. Aquele que não nasceu da carne nem do sangue, mas aquele que nasceu da vontade de Deus e do seu Espírito, foi aqueles que nasceu de novo da água e do Espírito. Esse faz parte da família de Deus. Se você ainda não nasceu de novo da água do Espírito, Jesus te chama para nascer de novo da água do Espírito. Mas se você disser, mas eu já aceitei Jesus, mas você nasceu de novo, você aceitou Jesus, mas continua praticando as mesmas obras, você aceitou Jesus, mas anda praticando as mesmas práticas que vocês praticavam, mentindo, fazendo coisas abomináveis, você não nasceu de novo, precisa do novo nascimento. Jesus está chamando para que nasça de novo. Necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo pela vontade de Deus, para que você seja espiritual. Quando você nasce de novo, a ligação da carne é cortada e você tem agora uma vida no Espírito. Não anda mais segundo a carne, não faz mais a vontade da sua carne, mas sim somente o teu Espírito anda segundo a vontade de Deus, porque nasceu pela vontade de Deus. E que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Que esta palavra entre em vosso coração e faça proezas e maravilha, em nome de Jesus.